E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Papo Sério com a Ali Klem. E hoje, o nosso convidado é muito especial, mas vocês só vão saber daqui a pouquinho, porque eu gosto de um suspense nesse nosso podcast, que é sem firula, sem frescura, mas com conteúdo inigualável. E para fazer esse podcast acontecer, você já sabe que eu tenho os meus parceiros de fé. A começar pela Claro. Claro, eu adoro esse trocadilho, gente, eu sei que é cansativo, mas é que eu não consigo parar de dizer. É claro que está em nossas vidas, né, na internet, na TV, por tudo. Também Clínica Nilo Frantz, Medicina Reprodutiva. Diniz Laser, Clínica de Estética e Procedimentos a Laser. A minha Adeva, Agnes Pereira. Contabilidade, RS Contabilidade para cuidar das suas finanças, das suas contas. E também o Buffet Vetro, que é uma delícia. Vocês não têm noção. Depois eu falo mais sobre isso. E claro, para começar, eu vou entregar aquele presente da Farmatec. Mas antes disso, eu preciso apresentar ele. O mago dos números, Marco Pucci. Que coisa bem boa te ter uma aqui. Uma alegria, muito obrigado, Ali. Olha aqui, ó, presentinho da Farmatec, que é minha que ótimo. Farmácia de manipulação. Muito obrigado. E é pra né, sempre assentar as coisas, gominhas. Tem que ver do que são essas gominhas aí. Depois tá escrito num bilhetinho aí dentro. Você me ensina. Isso, depois a gente conversa sobre isso. Tá bom. Mas, Marco, antes de a gente começar, eu preciso contar que o Marco Pucci é o numerólogo que mudou a minha vida. Porque depois que eu fui lá, no dia 1º de agosto de 2016, e a gente fez, né, a numerologia com o meu nome, eu queria mudar de carreira, mas na verdade mudar de vida, né? Eu acho que eu precisei mudar até de personalidade, de certa forma. Eu digo que um portal se abriu, Marco. E eu levo muito a sério esse teu trabalho, assim, sobre o qual tu te debruça e pro qual tu te dedica tanto tempo. E eu quero muito que o maior número de pessoas entenda melhor o que é a numerologia. Então, eu tô muito feliz de te ter aqui pra gente ter essa oportunidade. Obrigado. Pra mim é uma alegria, né? Tô super feliz. E você tenha certeza que o seu nome, né, profissional, talvez tenha sido um que eu nunca vou esquecer. Porque, além de ter ficado lindo, você reagiu a ele, né? Porque às vezes as pessoas querem mudar o nome profissional, o nome, digamos, artístico, né? E mas elas daí não fazem o movimento de acordo com aquela energia, né? Porque não é uma mágica, sim, apesar de ser não mágica. Mas tem que ter o mágico para fazer a mágica e a varinha, né? Exatamente. Não é verdade? Então, assim, o seu nome foi sempre eu nunca me esqueço daquela consulta e que a gente tentou fazer com o seu nome, não, eu falei, não tem. E como é que é o nome do seu marido? Aí você me passou o sobrenome dele e a gente montou esse nome, né? Que você foi corajosa também para aceitar. É muito interessante porque para quem não sabe, nem todo mundo sabe, né? Meu nome é Aline Leal Fontanella. E eu, como advogada, sempre fui Aline Fontanella, que é um nome também bem forte, né? O Fontanella, ele é um nome pesado, um sobrenome pesado. E eu acho que eu precisei me despir dessa roupa mesmo que expressava uma Aline, né? Sim. Para entrar em uma outra fase. Uma energia diferente. Né? Exatamente. E que você assimilou e foi atrás, né? Porque daí você usou aquilo bem, porque não adianta colocar a placa de uma loja e depois o conteúdo da loja não ser coerente. Exatamente. Né? Agora, o que é a numerologia, Marco? Porque a verdade é que, assim, eu acredito muito em qualquer ferramenta, em qualquer estudo que possa nos auxiliar a ter mais autoconhecimento de si mesmo, né? E ainda tem essa questão toda da energia, mas as pessoas ficam, às vezes, achando que é uma coisa meio viajandona, né? E, na verdade, não é. Porque, lógico que toda essa área esotérica, mística, né? Ela muitas vezes, como todas as profissões, tem pessoas que trabalham bem, trabalham mal, né? E nesse lado da vida, é muito fácil isso cair numa coisa mais vulgar, né? Mas a numerologia simplesmente é uma soma de números que representa
uma interpretação que tem que estar de acordo com a sua história. Então, ela representa a sua história, aquela soma. Então, você fazendo aquela soma, você tem, vivendo dentro daquele padrão energético, você vai ter um conteúdo de assertividade muito maior do que se você ficasse vivendo só porque você vive. Nós não vamos descobrindo as coisas, nós não vamos aprendendo, nós não vamos sendo mais eficientes, mais poderosos, né? Nossa mente, né? Então, a numerologia seria uma forma de a gente se conhecer, mas baseada em matemática, em cálculos, que representam as suas potencialidades, as suas dificuldades, seus momentos de vida. Então, isso é muito importante, porque você não fica perdendo tempo na vida sendo uma pessoa que você não é, numa sociedade que faz tudo para você ser justamente o que você não é. Exatamente. Agora, como é que o número impacta no mundo? Acho que essa é uma grande dúvida. Assim, tá, mas beleza, daí eu troco meu nome, ao invés de ele dar 7, ele dá 11, né? E falei números aleatórios, porque também entendo que não tem número ruim, né, Marco? Não tem número ruim. Mas como é que isso impacta? Eu acho que essa é a maior dificuldade. É uma energia? Sim, os números são energias, né? Por isso que quando você assina, eu passo a lição de casa de assinar todo dia. As pessoas assinam no começo, se entusiasmam e tal, e depois elas param de assinar. Eu digo, olha, não se sabe quanto tempo demora para você fazer essa energia acontecer. Então você tem que continuar assinando, porque quando você assina, você põe todo o seu eu dentro daquela energia. Não é só você, vou assinar. Não, ela tem um conteúdo muito mais profundo. Então, não é mudar a assinatura, mudou o nome, dá tudo certo. Não existe isso, senão seria fácil. O cliente, ele tem que estar totalmente envolvido com aquilo. Então, são conexões cerebrais, são entendimentos, são atitudes que você começa a ter a partir daqueles números que você entende dentro daquele padrão de conhecimento, que podem te dar mais segurança e mais certeza dentro das suas ações. Né? Então, sinceramente, a numerologia, o que é a numerologia? É uma ferramenta, né? Como ela funciona? Como tudo funciona, né? Eu estive aqui no horário correto, então eu encontrei com você e a gente está fazendo o programa. Se eu chegasse atrasado, se você chegasse atrasada, você não estava respeitando o quê? Os números. Nosso cérebro é racional. Então, você tem que entender que as coisas só funcionam dentro de um padrão matemático. Gostemos ou não. É lógico que a emoção do Roberto Carlos é maravilhosa. Mas, se você não souber a letra para cantar e não tiver uma música bonita junto, não vai adiantar nada. E mesmo as músicas clássicas costumam dizer que elas matemática. respondem a padrões matemáticos. Tudo é matemática. Aliás, a música é matemática. Pois é, isso é muito louco, né? E, assim, fala uma pessoa de humanas aqui que tem muita dificuldade a matemática. Eu acho que nos dias de hoje as pessoas têm um pouco de medo, de preconceito, mas o fato é que o mundo depende de números e matemática. Exatamente. Você acha que a NASA mandou um trator lá em Marte rezando, ou tendo emoções, ou torcendo? Isso pode acontecer mas foram milhões de cálculos. Aquilo vai dar certo se você respeitar os números. Né? Por isso que eu falo, uma sociedade que não respeita certos alicerces, ela está falida. Mesmo que seja moderno, bacana, legal, mas ela vai cair. Porque, na verdade, regras existem. Matemática, tudo é matemática, Aline, tudo. Essas bolinhas aqui, deve ter tudo aqui matemática. Tanto de tal produto e tal produto. Né? O que a gente está fazendo aqui é dentro de tudo que tem aqui, tem matemática. Tudo. Não existe nada que você possa dizer que é eficiente e seguro e de progresso se você não se basear na matemática. E uma coisa que eu acho muito bacana, né, Marco, quando se faz o mapa numerológico, e eu já vou te pedir para explicar como é que é essa tua metodologia, é exatamente que tu diz, eu te dou um mapa, né, para tu seguir se tu quer ou se não quer, como a história do guarda-chuva. Eu não me meto na vida de nenhum cliente. Hoje mesmo tinha 3 clientes que telefonaram, porque eu estou me separando, ou porque eu falo, bem,
você está nesse período de vida que eu já falei, que era um período assim, mas eu não posso dizer para você se você se separa, se você compra aquela empresa, se você vende aquela empresa, não posso. Eu não posso interferir na vida de um cliente. Eu posso dar entendimentos dentro do mapa matemático para que ele entenda aquele momento, ele se entenda e ele assuma o poder da sua vida. Nunca uma pessoa que faz consultas pode interferir na vida da pessoa que está ali na frente. Nunca. Por mais que ela queira, que goste e que saiba que é o melhor para a pessoa. Porque às vezes a gente tem clientes que eu sei que eles não vão usar aquilo, naquele nível. Então eu tenho que falar para ele no nível que eu estou percebendo que ele vai assimilar para que tenha um resultado. Às vezes menor, outros maiores. Mas assim, tem que ter o livre-arbítrio da pessoa é sagrado. Nunca ninguém pode interferir. Porque as pessoas às vezes procuram essas consultas para adivinhar coisas, para saber se vão casar, se vão, sei que, se vai ser famosa, se vai ganhar dinheiro. E quando uma pessoa interfere no campo energético da outra, ela está, mesmo que ela seja um profissional muito competente, por exemplo, uma cartomante, um vidente, um numerólogo, um astrólogo, mesmo que a pessoa seja muito competente, ela tem que respeitar que ela está fazendo a consulta daquela pessoa naquele momento. Então, você pode, por exemplo, um vidente, ele pode enxergar que você vai se separar daqui a 3 anos. Mas ele não pode falar. Porque você está com a sua relação agora ruim. Mas pode ser que daqui 2 meses, daqui 1 ano, algo mude e vocês possam se dar muito bem. E você vai ficar com aquilo na cabeça, porque tal pessoa disse que eu vou me separar. E daí você não faz os esforços necessários para se dar bem com ele. Porque naquele momento você não estava madura, mas o vidente pegou aquele momento, ele falou o que ele estava vendo daquela energia que a pessoa está vivendo naquele momento. Mas aquilo não pode assinar embaixo e ser um atestado de vai acontecer. Porque a gente muda, a gente evolui. E quando a gente evolui é que nem um avião. Vai mais alto e tem menos turbulência. Né? Então, quando a gente, mesmo recebendo um diagnóstico no médico ou uma vidência, né, uma cartomancia, aquilo não é uma lei. Aquilo é uma coisa que aquela pessoa está vendo naquele momento. Então, quando eu faço a consulta e vejo o momento da pessoa e tudo que pode acontecer e tal, porque a gente tem uma prática e sabe mexer com aquilo, eu sempre vou levar a pessoa para que ela faça, no livre-arbítrio dela, o melhor para que, de repente, aquilo que pode acontecer de pior não aconteça. Sim, dentro do que ela tem de ferramentas também, né, de condições emocionais. Para evoluir, enfim. Porque ela vem procurar consulta não para adivinhar nada e nem para ser nada. A pessoa vem procurar consulta para melhorar o que ela é. Então eu sempre digo, às vezes as pessoas escutam a consulta e estão um pouquinho distantes daqueles movimentos positivos. Ela fala, ainda você essa pessoa. Eu falei, não, você já é. Você nunca vai ser o que você não é. Você já nasceu essa pessoa. O que você vai é desenvolvê-la. Então ninguém fica famoso, ninguém fica não sei como, ninguém fica milionário. A pessoa já nasceu com aquelas tendências, com aquelas possibilidades, né? E daí, agindo dentro daquele padrão positivo, ela vai desenvolver aquilo. Mas ela já é, senão nunca vai ser. Sim, ela tem o potencial para ir ou não ir. Sim, ela tem um potencial. As pessoas todas têm um potencial. E é muito legal, Marco, porque nas tuas páginas, às vezes tu mostra ali, pega o nome de alguém famoso, né? Tanto pessoas do bem quanto pessoas do mal. Sim. Mostra, diz qual é o número, e ali fica muito claro que a pessoa tem um potencial, muitas vezes muito grande. Um canhão que pode ir pro bem ou pro mal. Exatamente, o livre-arbítrio. Né? Por isso que as pessoas falam, esse ano vai ser bom. O meu número é bom. Não existe ano bom, nem número bom. Existe número bem feito e ano bem feito. Tu te lembra de algum nome, alguma pessoa famosa, e que não seja polêmica, que nós não vamos entrar em polêmicas aqui, né? Não. Mas que tem essa... Que a gente consegue ler através do número esse potencial, por exemplo...
Silvio Santos. Silvio Santos, exatamente, que acabou de falecer, né? Qual era o número dele, tu te lembra de cabeça? Sim, ele tem um triângulo que é 1, 2, 3, né? Então, os triângulos 1, 2, 3 no nome é muito forte para a arte, para tudo isso. E é um 48, que é um dos 3, é o 3 mais forte para sucesso, para tudo isso. Então, quando você tem um mapa, né, que você vai fazer o mapa da pessoa sempre no nome de nascença. E o nome artístico é outra coisa, né? Então, quem tem o 3 no destino, quem vem com 3 no destino, geralmente são pessoas que têm muita possibilidade de estarem em evidência na arte, na seja lá qual for a advocacia, área que o que for, né? Então, por isso que o nome artístico dele favorece muito o mapa dele, porque acentua, coincidentemente, a história dele no mapa principal. Entende? Mas isso também não garante nada. Depende que a pessoa faça acontecer, por exemplo, né? Vamos brincar aqui. 48, quem tem nome artístico é o Donald Trump. É o Nelson Mandela. É o Silvio Santos. Então, assim, são pessoas que são celebridades, digamos assim. São pessoas que todos conhecem e sabem quem são. Então, mas fizeram uma história para ser. Não é de graça. Por exemplo, o seu, se eu não me engano, é um 11, né? Acho que sim. De um 47. Então, quem tem 47 no nome artístico é a J.K. Rowling, que é a escritora mais rica do mundo. Olha aí, quem sabe, hein? Então, quando você pega um 11... vai nessa leva da escritora mais rica do mundo. Mas no caso dela, foi uma escritora. Mas você, veja bem, toda a visibilidade que você tem, não, para mim toda a influência que você tem, porque eu acho que o mais importante no seu nome, porque os 11, eles são diferentes dos 3. Os 11, se eles forem sérios, digamos, né, espiritualizados, eles vão usar todo o potencial para o bem dos demais. Os 3 já são mais vaidosos, já querem ficar famosos, querem ficar, né? Agora, os 11, eles têm uma obrigação de quanto mais eles sobem, mais eles ajudam a humanidade. Então, quando eu vejo você na enchente, e você se metendo em um monte de coisa, aí falando coisas, eu falo, puxa, ela está entendendo o que é um 11. Ela está exercendo o 11 dela, dentro das suas crenças, dentro das suas possibilidades, dentro do seu potencial. Você está elucidando coisas, você está colocando o 11 para fora, você está jogando para as pessoas consciência. E isso é tão relevante para as pessoas, porque tem muito a ver com a nossa essência, né? Então, ser fiel à tua essência e, de certa forma, justificar para si mesmo a tua existência nesse mundo. Exatamente. Que é a sensação que eu tenho. E eu não estou dizendo que isso é o que todo mundo tem que fazer ou não, mas para mim é o que faz sentido. Nós somos únicos. Exatamente. É muito legal ver que essa consciência dos seus números pode realmente fazer sentido internamente, né? E eu gosto de reforçar isso porque eu sou uma testemunha disso. E é bacana que as pessoas se sintam inspiradas também. Sim. O que eu queria que tu explicasse, Marco, que eu acho divertidíssimo, né? O próprio processo do mapa é algo que é quase lúdico quando a gente te ouve falar. O que é cada número na história da pessoa e por que ele é importante? Porque eu sei muito bem quais são, por exemplo, os meus pneus furados, né? Murchos. Murchos, não são furados, são murchos. Então, o mapa, ele tem alguns números que eu, particularmente, fiz uma historinha, porque eu sempre fui professor, tal, então eu acho que fica muito mais fácil de a pessoa... Você não pode complicar as coisas, né? Então, você tem que dar a mensagem o mais simples possível. E nem todo mundo consegue alcançar, né, determinado conhecimento. E não tem que ser tão erudito. As coisas não são tão complicadas, né? Então, assim, tem o número da alma, que é o número que você tem na sua essência, que é você. Eu digo que a alma é a nossa nuvem do telefone, né? Quando você troca de telefone, você leva toda a nuvem para o telefone. O telefone é novinho, tem outros recursos, tal, mas... já vem com toda a bagagem anterior. E o anterior, você pode jogar fora, não serve para nada. Telefone sem bateria, nem para enfeite, né? Então, a alma é isso. Então, a alma é lembrar quem você era.
Em outra vida ou nessa. Daí depende Não do exi- conhecimento do que a pessoa acredita. Mas é tudo uma coisa só. Então, assim, lógico, eu falo desse jeito, mas eu não sou vidente, nem guru lá que vi Buda do outro lado, e nada disso. Mas é uma forma de entendimento, porque eu acho que a vida tem que ter um sentido. Sem sentido, a gente não é nada, né? Que é o que falta hoje em dia. Muito, né? Então, assim, no momento que você entende o mapa, então você entende a alma, então você é aquilo. Você não queira ser nada fora daquilo, porque você tem que ser o melhor daquilo. Então, o número da alma é muito importante. Né? Eu falo para os meus clientes psicólogos, psiquiatras, eu digo, vocês têm que saber a alma da pessoa, do casal, porque não adianta fazer terapia de casal se você não respeita a alma da pessoa. Ela nunca vai ser aquilo que você espera, mesmo com esforço, mesmo que prometa, mesmo que mude o cabelo. Não vai durar um pouco de tempo, mas aquilo vai falir. Se não houver o entendimento da outra pessoa de quem é aquela pessoa que está do lado, para respeitar aquela pessoa, porque ela não vai mudar. Ela vai sofrer, vai se apagar ou vai se libertar, se ela for reprimida, né? Daí tem o número do carrinho que eu coloco, que é a essência da pessoa para fora no lado externo, como as pessoas precisam ver essa pessoa. A casca. A maquiagem, que a pessoa geralmente não gosta de fazer. Então, ela faz aquilo de uma certa... Tem pessoas que fazem já naturalmente, tem outras que fazem aquilo conscientemente, mas é o necessário ser feito, né? Você não pode ir para uma missa pelada. Não é uma boa ideia. Não é? Então, você tem que respeitar aquela solenidade. Então, você não pode viver nessa vida sendo o que você é, sem evoluir, sem melhorar, sem entender que fazendo desse jeito para os demais, você vai ter um caminho mais aberto, mais coerente e onde você vai atingir esses objetivos. E não que você, eu sou assim. E pronto, Gabriela, exatamente, né? Não. Todo mundo, é muito simples a gente falar que é assim. Na verdade, esse número, ele corresponde ao que os outros veem em ti. E o que você, se não entende que tem que colocar, trabalhar para dar isso para as pessoas. Porque senão você pode ser a pessoa mais inteligente, mais bem culta, e você não vai conseguir atingir as pessoas. Porque você não respeita aquela energia que precisa se adaptar ao novo mundo. Até para que as pessoas te compreendam. Evidente. Eu sempre dou exemplo. Você não pode sair de um Porsche com o cabelo mal cortado, bermuda rasgada, chinelo de dedo, sem tomar banho. Fala, meu Deus, como é que uma mulher dessa tem um Porsche? Porque a gente espera que desça do Porsche uma playboya, né? Óculos escuros, tal, bolsa Louis Vuitton, salto alto. Porque é um carro que você não vai comprar um carro desse para ir na feira. Não é? Tem toda uma visão, uma expectativa daquilo que ele representa. Então, quando as pessoas têm o número da imagem, elas estão já dando para as pessoas essa expectativa. Mas é interessante porque, na verdade, esse número da imagem, no momento que a pessoa faz a consulta contigo, e aí tu explica qual é o número da imagem da pessoa. Isso não é para criar algo fake. É para que a pessoa compreenda o que é importante ela refletir para o mundo. Lógico, eu sempre digo, então você é falsa. Você é falsa? Não vai ser falsa. Você vai ser competente para ir na missa com a roupa certa para assistir a missa, por respeito àquilo que você está fazendo. Então você tem que ter respeito a essa nova vida. Por isso que eu brinco, você nasceu em Londres, na outra vida você morou em Londres, agora você nasceu no Rio de Janeiro. Goste ou não, vai ter que pôr shortinho colorido, chinelinho de dedo. Não dá pra andar de trench coat. Preto, tá? Você não pode ficar a vida inteira vestindo preto no ar-condicionado e tomando chá quente às 5 da tarde na frente do Leblon. Mas eu sou assim, sempre fui assim. Então, eu sempre digo isso. As pessoas têm o livre-arbítrio. Elas podem passar 90 anos na frente do Leblon e não tomar banho de praia. Eu conheço gente assim. Põe paninho embaixo da porta. Não quero areia na minha casa, tem que tirar o sapato, detesto areia, me dá aflição. Tudo bem. Mas ela não pensou por que ela nasceu ali na frente do Leblon? Ela tá precisando tomar sol, né?
Então o que acontece? Aos 90 anos ela fica doente. Daí o médico vai lá e diz assim, quer sarar, dona Maria? Quero. Banho de praia todo dia. Ai, gente, que desperdício, né, de oportunidades. Então eu falo, se eu tivesse 90 anos, não tivesse tomado banho de praia durante 90 anos na frente do Leblon e tomasse aos 90, eu já me afogava. Porque ela vai descobrir que o banho de praia é uma delícia. O banho de praia é uma delícia. Só que imagina, perdeu a vida inteira ali e não aproveitou o Rio de Janeiro. Não evoluiu. A gente pode evoluir, ficar igual ou evoluir, viu? Uhum. Não tem gente que piora com a idade? Pois é, parece que tem. Ele já era assim quando eu namorava, agora piorou. Aí eu vou ficar bem louca, já tô avisando. Ficar bem, eu quero ser aquelas bem divertidas. Bom, aí a pessoa tem o seu número de alma, que é o que trouxe o meu, é 7, se eu não me engano. E intelectual. É, exatamente. Mas é interessante, porque eu também tive que me debater muito com... Eu sempre fui intelectualizada, mas teve um momento em que eu me perdi, e hoje eu volto muito para essa essência, e isso faz sentido. Mas todas eu tô apaixonada por esse tema. Todas as suas falas, elas são intelectualizadas, você tem conteúdo para falar, você não fala como uma bobada na frente da televisão, dando palpites ou querendo... Não, você entra e você joga aquela intelectualidade. Por isso que eu sempre coloco no seu Instagram, falo lucidez, parabéns, que lúcida. Porque a gente enxerga isso, eu enxergo isso em você. Se você não tivesse o 7 na alma bem desenvolvido, você não poderia ter essa clareza para explanar as coisas. Viram só como é importante se conhecer? Agora tem 7 positivos e 7 negativos. Bom, mas aí como toda tudo, tomada né? dá choque. Toda tomada. Eu adoro que ele tem umas expressões que são realmente muito elucidativas. Bom, aí a pessoa então vem com um número, faz representa para o mundo através de um outro número. Sim. E tem outros números que também são importantes. Vamos falar do destino, que é muito importante. Então, o triângulo divino, que é a alma, o carrinho, que é a aparência energética, não é essa pessoa bonita, feia, magra, gorda, nada. E o destino, que é onde aquela aparência, com aquele conteúdo, irá levar essa pessoa. Então, na consulta, esses 3 números são essenciais. Então, quando eu faço a consulta de um bebê que vai nascer, né? Então, a escolha dos nomes, a gente não, o neném não nasceu ainda, então não dá para ter todos aqueles cálculos ainda, né? Mas a gente tem esse cálculo que vai colocar a personalidade daquela criança tal e qual. Então, assim, com esses 3 números, a gente já sabe quem é aquela pessoa. Que loucura, né? Daí vem os outros, lógico. Sim. Os karmas, os pneuzinhos murchos, né? Os pedágios, o pedágio, a neblina. Mas esses são coisas que a pessoa vai ter que fazer durante a vida, mas se ela não fizer, se ela não souber quem ela é, se ela não souber o que ela precisa fazer para chegar no destino dela, ela vai estar rodando na vida em falso. Então ela pode ser inteligente, pode ser trabalhadora, pode ser honesta, pode ser, mas não vai funcionar. E esses casos, então, de artistas que mudam os nomes, sim, por exemplo, Paulo Oliveira, né? Eu sempre sim, vejo sendo falado. Acaba fazendo sentido a mudança do nome. Sim. Mas assim, quando o nome ele vem dentro de uma consciência, a pessoa assume aquilo e ela faz modificações. Não é mudar pelo mudar, né? Não é mudar pelo mudar. Você não pode pôr Silvio Santos em todo mundo. Senão ia ter sucesso todo mundo. Por isso que, ao mexer no nome, ao mexer na assinatura, você tem que entender aquela pessoa. Não é porque aquele número é bom, porque aquele número é do sucesso, né? Tinha um numerólogo muito famoso em São Paulo, quando eu tinha um escritório ali na esquina da Paulista com a Eugênia de Lima, e todo mundo, tinha a Jovem Pan ali naquele prédio, ainda tem, eu acho. E daí, as pessoas chegavam e eu falava, deixa eu ver sua assinatura. Já fui no numerólogo. Ele colocava todo mundo assinando 11. Então, quando a pessoa falava para mim assim, quando eu somava assinatura e tinha 11, eu falei, você foi em tal pessoa? Ela falava, fui. Eu falei, tá. Não é todo mundo que aguenta um 11. Não é todo mundo que nasceu para ser 11. Então, você tem que dar quando a pessoa quer muito aquilo e faz o esforço para aquilo, ou já naturalmente no mapa, ela tem todas as condições para aquilo. Então, assim, não é uma mágica, mas dentro de um contexto consciente. Você tem que ter consciência, né? E lembrar sempre que não existe ninguém igual a ninguém.
Eu sempre digo que uma sociedade que quer igualar as pessoas, ela já está falida. Um mundo que quer igualar os seres humanos está falido. Porque a riqueza do mundo é a diversidade. Né? Diferença, né? Você tem que dar condições iguais para todos. Né? Agora, o livre-arbítrio é aí. E eu digo sempre, mas Deus diz que todos são iguais. Bem, primeiro que a gente conhece Deus. Bom, segundo, que por que Deus quereria que todos fossem iguais, se ele deu um pedacinho de dedo desse tamanho, bilhões de impressões digitais? Eu acho que ele não queria que nós fôssemos iguais. Alguém está controlando isso aqui. É um chip, né? Isso aqui é um chip. Pode achar que não, mas é um chip que a gente nem sabe quem botou direito. Olha que daqui a pouco nós vamos entrar no tema de que essa realidade é uma simulação, hein, Marcos? Sim, mas nós temos a impressão digital, essa tese também temos a impressão. Ela é usada ou não é? É. Então, como é que você nega isso? Nossa, bugou minha mente agora. Entende? Então, quer dizer que aquela pessoa, ela tem uma história que ninguém tem. Ela tem uma história e uma trajetória que ninguém tem. Então, não adianta querer ser igual a Ali Cliente. Ou você tem um restaurante, o cara quer abrir um restaurante porque ele foi lá e achou que dá dinheiro e quer abrir um restaurante. Não vai funcionar. Por isso que eu digo, é uma perda de tempo as pessoas quererem ser pessoas que elas admiram ou são fãs. Elas podem aproveitar aquela história para desenvolver a própria. Para se inspirar, para aprender. Mas nunca querer fazer, quero ser que nem tal pessoa. Marco, e como é que tu foi parar na numerologia? Porque tu veio de uma área bem diferente, né? Eu fiz engenharia civil, larguei, daí fiz música. Engenharia civil tem a ver com número, gente, na verdade, né? Mas eu não gostava. Daí fiz música, me formei na faculdade de música, daí fiz concurso piano, ganhei 2, inclusive um aqui no Rio Grande do Sul, nacional. E daí estudei em Viena, tal, e bem, tive uma escola de música, daí abri um restaurante, tive um restaurante, e daí saí do restaurante e da escola de música quando eu me tornei numerólogo. E o que te deu esse clique? Como é que tu te apaixonou pela numerologia? Minha mãe era uma pessoa super espiritualizada, minha avó também, então eu cresci numa casa, assim, de pessoas evoluidíssimas, graças a Deus, e eu já convivia com todas essas coisas, yoga, tudo isso desde criança. E minha mãe mudou o nome da gente justamente por causa da numerologia. Olha que coisa. Toda a minha família espanhola tem Fernandes com Z. E eu e minha irmã somos os únicos da família que temos com S. Olha que loucura. Isso no registro de nascimento. Já fui registrado com S. Olha que louco. Mas isso aí não ficou claro. Daí, quando eu tinha 35 anos, eu ganhei de presente uma consulta de numerologia. E eu não queria fazer, porque minha vida estava super boa, estava tudo muito bom, eu não, assim, dentro do que eu achava que era o bom, né? E ganhei a consulta, fui fazer a consulta e fiquei louco. Defina fiquei louco. Eu enxerguei quem eu era. E daí não dava para escapar mais, entendeu? E daí, olha, foi assim, papapum, em questão de 1 ano eu já tinha doado meu restaurante para minha irmã, já tinha fechado a escola de música e já fazia consultas de numerologia. Que loucura! E como é que tu te sente, assim, porque, nossa, já passaram muitos clientes. Quase 50 mil. Quase 50 mil? Eu fazia 7, fazia 8 consultas por dia, muitas empresas também, muito nome de criança, então não é só o que está na minha frente, né? Não, não chega a 50 mil, deve estar uns 46 a última vez que eu fui calculando, né? Agora, o Marco, é muito louco, porque imagina, não, tudo bem, muitos anos, é muita estrada. Mas gente, e tu vê, claro que isso é muito individual, mas como é que tu te sente quando tu vê que isso acaba sendo uma mudança de vida para todas essas pessoas, para todas não, né, mas para muitos dos teus clientes? Eu não digo que é mudança de vida, porque fica muito assim, não que eu não gosto de cartomante, pelo amor de Deus. Não, eu adoro cartomante, mas é que não é isso. Adoro vidência, mas o meu trabalho é evidência, né? Então, quando a mudança não é mudança de vida, é assumir sua vida. Não é que vai mudar a vida. Depois que eu fui lá na consulta dele, minha vida mudou. Não.
Depois que você foi na consulta dele, você se entendeu, se conheceu, se apoderou, se empoderou, né? Que é muito a palavra agora, saiu de moda. Já saiu de moda, mas é difícil encontrar outra melhor, é complicado. Exatamente. Se empoderou de si mesmo. Então, logicamente, quando eu ponho lá no Instagram, só lembrando quem você é. Não é nada... Não é nada místico só que vem do nada. Só tô lembrando quem você é, através do meu capacidade, do meu dom, do meu talento, da minha cultura. Eu tô tentando falar para você é essa pessoa. Marco, agora, eu não sei, eu já te conheço há um bom tempo, e fico atenta ali nas tuas postagens, comecei a virar meio que a louca dos números. Tu fica o tempo todo fazendo cálculos, assim, mentais? Veja bem, eu não sou neurótico, eu sempre falo para meus clientes, eu não sou neurótico nem fanático, por nada. Eu acho que a pessoa assim é muito chata. E também, você tem sempre que estar aberto a absorver mais conhecimento e para juntar naquele conhecimento mais conhecimento. Mas é evidente que eu não posso deixar que eu não preste atenção no número do seu prédio aqui, no número da sala. E falando em ficar rico, vamos conferir as dicas da Pri Dadaut, da RS Contabilidade. Você sabe o que é teletrabalho? Teletrabalho é uma modalidade em que você realiza suas atividades profissionais fora do ambiente tradicional da empresa, usando a tecnologia como principal ferramenta de comunicação e produtividade. Com o teletrabalho, você pode trabalhar de casa, em coworkings ou até mesmo em outras cidades sem precisar estar fisicamente no ambiente de trabalho. Essa forma de trabalho oferece várias vantagens, como maior flexibilidade de horário, economia com transporte e alimentação e melhor equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. No entanto, exige muita disciplina, organização e uma boa estrutura para manter a eficiência e a produtividade. O teletrabalho ganhou muita popularidade nos últimos anos, especialmente depois da pandemia, e ela veio para ficar. É importante entender os seus direitos e deveres, tanto como colaborador ou como empregador, para aproveitar ao máximo essa modalidade. Fique atento às novas tendências do mercado e saiba como o teletrabalho pode beneficiar você ou a sua empresa. Gostou dessas dicas? Siga a RS Contabilidade e até uma próxima. Sucesso, felicidade. É claro que a gente quer, né? E quem está conosco aqui no Papo Sério é a Claro, operadora, televisão. A Claro tá por tudo, está nos auxiliando muito aqui no Rio Grande do Sul e não poderia deixar de estar com a gente aqui no Papo Sério, é claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Come out and play. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. It's beautiful. E falando em filho, né, número pro nome do filho, coisa boa escolher o nome do seu filho. Agora, antes disso, a gente tem esse sonho de ser pai, de ser mãe, e se você ainda não conseguiu, eu vou te dar uma dica, olha, do nosso parceirão aqui do Papo Sério, a Clínica Nilo Frantes Medicina Reprodutiva, que há anos vem realizando esse sonho. Quem sabe, hein? Logo, logo a gente pode escolher o nome do seu filho. Onde você vê um sonho, nós vemos possibilidades. Você tem esperanças, nós temos tecnologia. Você imagina o futuro, nós planejamos o amanhã. Você tem o apoio da sua família. Nós temos um grande time. Você conta os minutos para a chegada. Nós acompanhamos cada fase. Você enxerga a felicidade. Nós também. Nilo Frantes Medicina Reprodutiva. Tem uma coisa interessante, né, Marco, até que agora fiquei refletindo, também não dá pra ficar atado aos números, porque isso impacta no teu livre-arbítrio, né? Tu fica bitolado. Lógico. Você é soberana. A sua mente é soberana, seu livre-arbítrio é soberano. Mas você não tem poder se você não usar as ferramentas que você tem. Então seria mentiroso eu falar para você que a gente tem que... Ah, tudo bem, agora eu dei uma olhadinha nos números. Agora não, agora esse ano eu não quero saber de nada. Você pode
vir aqui pro programa sem maquiagem, com o cabelo preso, falar umas coisas que não tem nada a ver. Você pode. Eu digo, a gente pode tudo. Mas não deve. Muita coisa. Pode postar? Posso. Pode. Mas não deve, né? Não é adequado. Me diz uma coisa, Marco, tem algum número, assim, as pessoas certamente te procuram também muito para número para empresa, para ver Sim. se um nome de uma empresa, de um empreendimento faz sentido. Vale a pena fazer isso? E qual seria... Tem um número específico? Então, depende do tipo de empresa, do tipo de negócio e tal. Mas, lógico, a gente pode usar bastante. Eu não vou dizer aqui, senão as pessoas vão fazer som de vão falar que a empresa é ruim ou vai dar errado. Até porque tem que entender o porquê das Exatamente. coisas, né? E você faz uma empresa, mas se os sócios não estiverem alinhados, não adianta. Então, por exemplo, quando eu faço uma empresa para uma pessoa, você é dona do Papo Sério. Uhum. Então, Marco, o que é o Papo Sério, tal, não sei o quê. Tá bom, estou fazendo para a Aline, eu conheço a Aline, eu tenho o mapa da Aline, eu posso orientar a Aline. Agora, quando para mais sócios, eu preciso saber, por isso que eu peço a data de nascimento, o nome dos sócios. Ah, que interessante. Então, nesses casos, também não dá para dizer que vai ser o número que vai ser absoluto, que tem energia absoluta em cima dessa empresa. Tem números que são mais poderosos, mas às vezes aquele número não soma daquele jeito que a gente quer, vai ter que estragar todo o nome que as pessoas querem. E eu sempre respeito uma coisa, quando você tem uma empresa, você tem um filho. Eu falo isso para meus clientes, né? Ontem mesmo fiz uma consulta, assim, ela me deu, acho que uns não sei quantos mil nomes, né? Então, assim, eu digo, olha, eu vou fazer, mas vocês, como pais, quais são os nomes que vocês gostariam de chamar seu filho? Então, Marco, André, Arthur, esses são os que vocês, porque eu tenho um tio que era Arthur, que era super legal, ou porque aquela santinha era Maria, não sei das quantas. Então, tudo bem. Agora, não é porque o número não dá, você começa, então, Antônio, Maria José, Silvia, eu não gosto disso. Porque aí não é pela razão não correta, é supermercado, né? É um filho, é uma empresa, né? Você tem que ter uma ligação íntima com aquilo. Você tem que gostar de chamar seu filho. Aquele nome não veio por nada. Então, eu só vou pegar alguns nomes que vocês, o casal, ou a empresa, pode ser isto, daí eu posso até sugerir dentro daquilo, mas que a pessoa fala, gostei. E não só dá esse número, mas a pessoa detesta aquele nome. Ou aquele número. Sim, daí funciona. Não adianta, né? Aí tem uma outra energia ruim que acaba sempre o respeito na energia daquelas pessoas que estão te procurando. Porque elas são soberanas, elas sempre vão ser soberanas. Então, às vezes é melhor você ter um nome artístico que a gente mexendo, você não vai gostar. Mas eu faço qualquer coisa. Falo, não, mas eu não faço. Eu já vi pessoas chegarem para mim com letras, vogais duplicadas, triplicadas, e a pessoa põe esse nome como nome profissional. Falou, olha, isso não pode. Você não pode. Um numerólogo não pode fazer isso com o cliente, só porque soma aquilo. Então, começa a pegar nome da avó, da tia, não sei quanto, para pôr ali no meio. Eu falo, gente, não é assim. Esse foi uma das minhas questões. Eu não queria double N, não queria duplicar o N, nem o L, nem usar Y. Agora, como, né? Duplicar um N, Fabiana, tudo bem. Tem coisas simples de serem feitas e que não agridem. E se a pessoa gosta, ótimo. Ponto. Agora, eu não vou sugerir um nome que eu não usaria. Tá entendendo? Eu não usaria o nome daquele, então eu não vou sugerir para um cliente, mesmo que seja um número maravilhoso. Marco, e me diz uma coisa, agora a gente está finalizando, quase estamos indo rumo ao final de 2024. Sim. Para 2025, né? 2024 foi um ano... Está sendo. Está sendo. É que parece, ele já foi tão intenso. Esses números também, obviamente, pesam bastante. Só que aí eles valem para todo mundo, né? É uma energia que circunda todos. Mas, infelizmente, depende da consciência coletiva, né? Então, tem lugares que têm mais consciência, tem lugares que têm menos consciência, tem lugares que são mais espertos, tem lugares que são menos espertos. Mas aquela energia, o verão é para todos, né? Então, por exemplo, nós estamos num ano 8 universal. E eu disse que esse ano ia ser forte, porque é um ano do touro,
o general das guerras, dos enfrentamentos, mas o que eu acho mais lindo no 8, se conseguirmos, é a justiça. Então, se você entender, eu sempre digo que os anos não começam em janeiro, dezembro, universais. Sempre 2 meses e meio antes, 2 meses e meio depois. Então, se você jogar o ano 8, 2 meses e meio antes, você chega na Guerra de Israel, meio de outubro. Foi ali que já começou o ano 8. Então, por aquilo, nós já podíamos ter uma ideia do que vinha pela frente. Porque os acontecimentos, eles vão ocorrendo de acordo com os resgates kármicos de 9 anos atrás. 9 anos? Sim. Porque nós temos 1 a 9, 1 a 9, 1 a 9. Então, coisas que eu sempre digo, né? Olha, você pode não fazer nesse ano. Mas daqui a 9 anos você vai fazer isso de forma mais difícil. A vida vai te cobrar. Sim. Porque você tem um aprendizado. A vida é uma escola, você tem ciclos. Então, você fez a faculdade, você tirou o diploma, agora vai fazer pós-graduação, vai trabalhar, vai... Enfim, mas você vai continuar progredindo. Se você fez mal a faculdade, você vai ter que fazer outra vez uma especialização, alguma coisa, ou uma DP da faculdade, uma dependência que você vai ter que resolver aqui. E o ano que vem é um ano 9. O que isso Mas significa? então, Aline, então, o ano 8 depende do ano 7, que depende do ano 6, que depende do ano 5. Né? Então, sim, não tem como dizer assim, no ano que vem vai acontecer isso. Depende do que está acontecendo individualmente e coletivamente. Mas o 9 é um encerramento de ciclo, não Por é? isso que é perigoso. Oh. Não, veja bem, perigoso. É maravilhoso. Sim, né? porque pode ser um ciclo que a gente Sim. queira encerrar. Sim, mas por isso que a gente tem uma obrigação individual de evoluir o máximo possível dentro. Por exemplo, esse é um ano de justiça. Então não seria bom para ninguém, seria injusto fazer coisas que prejudiquem outras pessoas, né? Porque isso vai ficar na conta ali do karma. Né? O ano 8 não brinque serviço. Entende? Todas as coisas que não são resolvidas no 8, elas vão voltar dali 9 anos. Se você for olhar, por exemplo, 9 anos atrás, o Hamas com Israel teve um enfrentamento. Mas eles fizeram um acordo. Não resolveram a história. Uhum. Puseram panos quentes, digamos assim. Sim, botaram a sujeira embaixo do tapete. Exatamente, 9 anos se passaram e agora estão tendo que resolver isso de outra forma. Então, assim, a gente não pode deixar de evoluir, a gente não pode deixar de querer melhorar, porque isso vai ter uma conta para todo mundo, para a sociedade. Porque não vai me dizer o que a gente vive no mundo, no Brasil, em Porto Alegre, não são consequências. São consequências. Não vamos nem entrar. E até porque mérito. nós não estaríamos. Para mim, não faz sentido nenhum estarmos aqui se não for para evoluir. Evidente. E a evolução, não existe humanidade sem espiritualidade, Aline. Não adianta ter políticos ou pessoas muito instruídas se elas não são espiritualizadas. Porque a espiritualidade é que te traz a execução de todo o seu potencial de maneira humana e não animal. Né? Então, quando você tem uma certa espiritualidade, ninguém precisa dizer para você o que é certo e o que é errado. Mas você tem que ter, numa sociedade toda errada, muito errada, digamos assim, a coragem de não fazer o errado. Isso é o mais difícil. Porque nós somos condescendentes, aceitamos as coisas, porque nós sabemos como elas funcionam, e todos estão nessa engrenagem, tá bom, a gente vai aceitando, e a gente não se coloca. Por isso que eu te admiro, falo aqui, porque eu acho que você é corajosa, você tem suas opiniões, mas você se coloca. Você tem coerência dentro das suas convicções. E as pessoas, elas perdem muito rapidamente isso, elas vão no embalo para continuarem no embalo. Mas daí elas reclamam de consequências da sua própria atitude individual e coletiva. Tudo é consequência, né? Então, não é por acaso que o mundo é assim. O mundo é formado de humanos, de mentes humanas que realizam coisas dentro do padrão de consciência que elas têm. Então você vai para a Europa, aquela arquitetura maravilhosa,
Aquelas pessoas tinham aquilo dentro delas. Você vai para um lugar que é muito mal arrumado, que nem aqui, um lugar super gostoso, bacana. Então, você se sente bem. Então, isso é importante quando a gente chega e abre aquela porta, você ter essa mesa. Quer dizer, é uma história que você cria já quando a gente tem o visual, a gente já se sente para fazer uma entrevista. Ah, tem o microfone, tem tal. Entende? Isso não apareceu aqui do nada. Nada aparece do nada. Nada. Tudo é uma construção, até mesmo uma construção evolutiva. Sim. Só que nós temos a ideia errônea da passividade, da harmonia, da não querer se impor, mas isso aí, tem momentos que isso sempre vai ser necessário, né? Porque quanto menos você é evoluído, mais essas guerras ou esses confrontos existirão. Porque os governantes não são evoluídos. Seja de qualquer partido. Difícil, né? Esse tem tema. exceções. Não, né? claro. Mas assim, é quase que quase generalizar, mas de forma bastante verdadeira, ainda mais em tempos de eleições, né? Exatamente, é algo que a gente precisa pensar mesmo. Sim, sim, sim. Porque gostemos ou não, nós estamos nessa máquina. E é o que a gente tem que entender e lutar para que isso melhore cada vez mais, né? Então não há como você participar de coisas que você sabe que já são ruins. Eu acho que isso é um perigo, né, para todo mundo. Você, quando não deu certo esse microfone aqui, ou a gente tem que pegar já outro microfone. Não pode continuar com o mesmo. Quando já deu errado, né? Então, assim, é mais cômodo para todo mundo. Mas aí tem que sair da zona de conforto também, né? E essa zona de conforto custa caro. Marco, tu faz o mapa numerológico dos teus candidatos antes de votar? Eu dou uma olhadinha. Mas isso não quer dizer nada, porque o que eu digo, às vezes você pode ter um mapa muito bacana e exercer o errado daquele mapa. Que também acontece. Pode ser um ditador, mas pode ser um Hitler, pode ser um Gandhi. No mesmo mapa. Né? Então, assim, vai depender da consciência daquela pessoa dentro daquele mapa tão poderoso. Então, quando você vê um mapa muito poderoso, você fala, puxa, que legal, uma pessoa dessa no poder, se ela exercer de forma positiva, né, as suas vontades, né, ela vai poder ajudar muita gente. Agora, se ela for o negativo do número, ela vai destruir a vida de muita gente. Porque quanto mais alto é o número, mais, digamos, potencializado. Pois é, o que é um número poderoso? O que é um número poderoso? Assim, qual é o conceito de poder a partir de um número? Todos os números são poderosos, né? Dentro do seu padrão, né? Uma mulher loira, uma mulher morena, todas são poderosas. Então, mas tem números que vêm, aquelas pessoas têm que ter consciência que elas vêm com aqueles números para melhorar a sociedade. Então, os 11. Você não pode ter um 11 no mapa e ser uma pessoa supérflua, fria, que só pensa em você, porque você vai estar vivendo o negativo do seu número. E quando você faz isso, você continua com a mesma potência, só que daí você vai destruindo as pessoas do lado. Entende? Então, quando a pessoa tem consciência que ela é um 11, ela já sabe que veio. Por exemplo, você é um 7 e tem um 11 no destino. Então, você vem trazer intelectualidade, espiritualidade, consciência para os demais. Se você tem um 3 na alma, um 11 no destino, você vem trazer alegria, arte, comunicação, beleza, talentos para os demais. Então, assim, mas para os demais. Não é para você. Por isso que o 11, eu sempre digo, antes de tudo e sobretudo, está aqui para os demais. É uma encarnação de provas. Tudo será dado, porém tudo será exigido. Eita! É a lição de casa para nós. Aliás, tu também tem 11, né? Tenho 3. Tu tem o 3, né? Tenho 3 11s. 3 11s? Tenho. Meu Deus, é o super 11. O que significa isso? Tô ferrado. E que loucura, Marco. Eu me lembro que tinha me comentado, mas eu não me lembrava que eram 3. Eram 3, são 3. Nossa. E, Marco, assim, para finalizar aqui, uma das tuas falas que eu acho que
ajuda muito a gente entender é que tu dá a previsão do tempo para a pessoa e dizer, olha, vai chover, né? Então, te prepara para isso ou não. No fim, é muito sobre isso, né? Essa é uma parte da consulta. Tá. Então tá, já tô dando por spoiler. exemplo, na primeira consulta, é só o finalzinho da consulta. Daí as outras, você tem toda uma... Você esmiuça tudo direitinho. Mas você sempre uma tendência também. Não é que, esse ano vai ser bom? Olha, de acordo com a interpretação dos números, tem muita coisa interessante. Mas eu não sei se você vai fazer. Olha, eu não te conheço, não sei o que você faz quando desliga a câmera. O que eu faço é o seguinte, olha, esse ano, Aline, seu ano vai ser um ano ensolarado, vai ter muito sol. Então aproveite o sol. Agora, você pode ser uma louca e tomar sol o dia inteiro e parar no hospital. Não é? Você pode fazer isso. Daí você chega no final do ano, na outra consulta, você fala, você disse que esse ano ia ser maravilhoso, que tinha sol, e eu fui parar no hospital. Eu falei, como é que você tomou o sol? Mas teve sol, não teve? Ah, bom, teve. Você pôs protetor, você tomou na hora certa. Por isso que eu gosto do que eu faço, porque é 100% você. Eu só estou te ajudando a ser 100% você. Eu não estou me metendo na sua vida. Entende? Porque não posso. Não tenho esse direito. Autorresponsabilidade. Não posso. Eu não posso falar para você, você, sabe, termine aquele casamento, faça isso aqui. As pessoas adoram fazer isso nessas consultas. Eu não faço. É isso aí, né, Marco? Eu posso falar, se você está com seu casamento, nesse ano, tem separações, tem não sei o quê, tem todas as rupturas. Tem tendências, pode exatamente. acontecer, então tome cuidado se você não quer se separar. Mas você é dona da sua vida. Mas daí você sabendo disso, se você tem muito medo de se separar e não quer se separar, então você daí pode ter dentro daquele contexto o lado positivo daquele número para tentar não se separar. E até dar mais ênfase daí para um aspecto, para um lado. Lógico. É o que está acontecendo na sua vida de mais importante naquele momento. É um GPS, digamos. Entende? Mas o carro é seu. Você que está dirigindo. E tem os pneuzinhos murchos que a gente tem que aprender a encher também, né? São os karmas. Que é bacana, porque afinal de contas é para isso que a gente está aí, né? Para você é o que eu digo, não é procurar felicidade. Você não encontra felicidade, você encontra você. Se você encontra você, já está feliz, minha filha. Gente, eu adorei isso, é verdade. Porque quando a gente passa uma vida, muitas vezes, andando em círculos, quando na verdade a gente tem que olhar para dentro de si. E ser você. Então, se você está bem na sua casa, fazendo aquelas coisas, você está cantando, fazendo a comida, por que você tem que ser feliz indo naquela festa, não sei aonde? Agora, se outra pessoa é infeliz dentro de casa e adora festas, vai na festa. Mas ela tem que ter coragem de ir na festa. Não pode ficar a vida inteira, eu gostaria de ir numa festa. Então, o que eu falo é, puxa, a sua vida é de festa, a sua vida é de muito trabalho, tá? Fim. Quando eu pego pessoas com o mesmo caminho que o meu, né? Eu falo, eu trabalho desde os 12, né? E estou trabalhando das 8 às 8h30, 9 horas da noite todo dia. E você não vai, você pode se aposentar, mas você tem o mesmo caminho, você sempre vai ser útil. Tá preparada? Porque, naturalmente, a vida te leva para aquilo. E você fazendo aquilo, você tá bem. E isso que importa. A única coisa que importa. O resto é só futilidade. Você se engana. Você perde muito tempo longe de você. E é exatamente por isso que nós estamos aqui trazendo esse olhar diferenciado sobre com uma visão, né, do mundo que pode ajudar a buscar, eu acho que a ser fiel a si mesmo. Acho que a gente tem que ser fiel a nós mesmos, né? Porque o seu brilho depende disso. Você não tem brilho se você estiver sendo algo de alguém. E com isso, encerramos esse papo sério com ele, o mago dos números, Marco Pucci. Um beijo enorme, muito obrigado. Te adoro, você sabe, né? E olha que eu também, né? E aliás, em breve temos a nossa consulta anual. Sim, está marcadinha. Beijo, gente.